O pensamento hebraico antigo. No mundo passado e presente há dois tipos de culturas com maior predominância: a oriental, neste contexto representada pelos hebreus, tais como as culturas do Extremo Oriente, e a ocidental, representada pelos gregos, tais como as culturas da Europa e América. Necessário destacar que cada uma dessas culturas possui sua própria maneira de interpretar o modus vivendi do homem em sua relação com o universo. Um livro bem interessante que trata dessa diferenciação entre as formas de pensamento é o livro que infelizmente não está sendo mais publicado, de Daniel Sotelo, O Pensamento Hebraico e o Pensamento Grego. São formas de enxergar o cosmos muito diferentes, muito distintas. Os antigos hebreus interpretavam o modus vivendi do homem e sua relação com o universo a partir de um pensamento oriental. Tal pensamento ainda pode ser encontrado, preservado entre alguns povos que habitam a região do Oriente Médio e que ainda resistem à influência da cultura ocidental. O que aconteceu com esta antiga forma de pensamento hebraica? Por volta de 800 a.C., a cultura grega passou a ter predominância no norte. Esta cultura helênica trouxe consigo uma maneira de interpretar o modus vivendi do homem e a sua relação com o universo totalmente diferente da dos hebreus. Por volta de 200 a.C., os gregos se dirigiram para a região sul. Este foi um período de tempo tumultuado no qual duas diferentes culturas, a cultura grega e hebraica, se colidiram. A cultura grega prevalece sobre a cultura hebraica. Depois de 400 anos de intensa resistência cultural, a cultura grega prevaleceu e virtualmente eliminou todos os traços da antiga cultura dos hebreus. A cultura grega influenciou não somente a cultura dos hebreus, mas também as culturas romana e europeia. Até mesmo nossa cultura brasileira, como também a cultura israelense moderna, sofreram influência da cultura helenista. Como brasileiros do século XXI, fortemente influenciados pela forma de pensamento grega, temos o costume de interpretar as escrituras com um olhar totalmente alheio ao pensamento dos orientais, o que nos leva a uma interpretação subjetiva e que nada tem a ver com o sentido proposto pelos autores originais das escrituras. E aí eu coloquei duas imagens que retratam muito bem o que está sendo aí explicitado. A cultura oriental, à esquerda, sendo representada aí pelos beduínos com uma cultura totalmente pastoril, vivendo muitas vezes em regiões extremas. E do lado esquerdo, a nossa forma de interpretar o texto bíblico, já com tecnologia, já com a ajuda de tablets, smartphones, computadores. E isso nos acomodou de uma certa forma. E quando nós utilizamos tais dispositivos, ainda que sejam dispositivos excelentes, eles são uma bênção, claro, muitas vezes com esse olhar totalmente tecnologizante e com o nosso comodismo cultural, nós simplesmente começamos a interpretar a Bíblia com um olhar totalmente ocidentalizado, totalmente distante do real contexto originário das Escrituras, que é justamente representado aqui pela foto à esquerda, pelos beduínos, pelos desertos, pelos vales, como nós encontramos muitas vezes tais descrições nos textos da Bíblia hebraica. Então, é necessário fazer essa diferenciação. E uma das coisas muito interessantes relacionadas à diferenciação do pensamento grego e hebraico é o conceito de pensamento abstrato versus pensamento concreto. E isso eu vou explicar no próximo vídeo. E é muito interessante a forma que os antigos semitas enxergavam o cosmos e os gregos também enxergavam o cosmos.